E aí, pessoal, tudo bem? A Bundesliga vai voltar, né? O campeonato alemão é o primeiro a ser retomado aí das ligas mais relevantes no cenário internacional do futebol. Vai ser a primeira a retomar suas atividades depois do coronavírus. E a Liga Alemã, acho que vale ficar de olho por ser a primeira a retomar, porque até na comparação com o que está acontecendo no Oriente, com as ligas que retomaram ou estão tentando retomar lá na Ásia, como Coreia do Sul, China, Taiwan, China não voltou ainda, dá para ver como os alemães estão querendo criar um novo padrão mínimo do que é viável para se jogar uma competição esportiva, né, para voltar o esporte num cenário em que o coronavírus está presente na sociedade. A gente tem que entender uma coisa, né, que a atividade econômica em geral, qualquer uma, inclusive esporte, competição esportiva, só vai ser 100% segura quando houver vacina e todo mundo tiver vacinado, porque daí o vírus não se espalha mais e o pouquinho que tiver vai atingir pessoas que já estão imunizadas aí, então a doença não cresce na sociedade. Isso ainda vai demorar um tempo para acontecer e não dá para esperar também ficar tudo um ano ainda mais parado até sair a vacina e ela tá disponível para todo mundo e todo mundo poder tomar essa vacina, né? Então, o que até especialistas da área dizem é que não estranhem se em países, em lugares em que a epidemia, o surto já estiver bem baixo, vai ficar numa fase de retoma as atividades gradualmente e fica controlando os números de coronavírus. À medida que esses números comecem a crescer muito, porque você deu uma soltada na sociedade, você pode eventualmente segurar ou manter naquele nível de liberação por mais um tempo e vai trabalhando com isso. E é isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo em Singapura, na Coreia do Sul, na China, em Taiwan e agora na Alemanha, que começou a retomar. E como a Alemanha começou a retomar a atividade nos últimos dias, né, da atividade geral até parte do comércio e tudo, com muitas restrições, mas começou a liberar um pouco, o número já até cresceu um pouco e os alemães estão tentando controlar isso. O futebol vai acabar entrando nessa também. Público no estádio, aí sim talvez tenha que esperar a vacina. Agora, o jogo acontecer e a atividade econômica do futebol operar no mínimo ali necessário para sobreviver, como por exemplo, ter os jogos, passar na TV, conseguir atender os patrocinadores, tudo, isso eles consideram que dá para fazer. E aí que tá. Na Coreia do Sul, em Taiwan, e na China, por exemplo, eles só retomaram, e na China nem retomou ainda, porque eles estavam esperando certos números de casos novos por dia, esse tipo de coisa, ficarem bem baixos, porque é só isso que eles considerariam seguro para fazer, para retomar as atividades, e aí, no caso, falando especificamente, retomar as atividades de competições esportivas, né? A China acabou ainda nem voltando, Taiwan e Coreia do Sul já voltaram aí com os campeonatos de futebol e de beisebol, tudo. Fiz um vídeo, né, sobre a retomada de Taiwan, vou deixar aqui no canto, no final desse vídeo aqui, explicando o que aconteceu em Taiwan. Na Alemanha, os números já baixaram bastante, mas ainda não estão no nível que estavam Coreia do Sul e Taiwan quando voltaram. E aí qual é a diferença? Bom, quando você solta a economia e permite que as pessoas realizem suas atividades sem ter a vacina, é porque você está querendo administrar um pouco o quanto o vírus já está. Você considera que já tem um controle sobre isso. Não que você acabou com o vírus, mas que você tem um controle da situação. Você sabe onde o vírus está, quem tem, e você confia que consegue evitar que isso vire uma segunda onda da pandemia. É isso que está acontecendo no Oriente, isso está acontecendo na Alemanha. Mas sempre vai haver uma margem de risco. Sempre você vai trabalhar com uma margem. Enquanto não tiver vacina, você vai ter uma margem ali em que de repente pode dar ruim, né? No Oriente eles trabalharam com uma margem bem pequenininha. Só quando o vírus ficasse realmente muito pouco casos novos, muito pouco casos de mortes por dia, tudo. Os alemães já estão com números um pouquinho mais altos. Mas eles consideram que já dá para fazer com os números dele. Ou seja, se os alemães tiverem sucesso, vai ser um sinal de que o cenário em que a Alemanha vive hoje
já é uma margem de risco aceitável para você conseguir voltar a ter atividade econômica, no caso esportiva, né? Então, se você tiver o cenário deles de número de testes realizados, número de casos novos por dia, ocupação de UTIs no cenário em que está hoje na Alemanha, talvez já dê se você seguir os procedimentos que os alemães estão seguindo. O Brasil não está bem longe de chegar nessa situação, tá? Mas talvez já dê para seguir. Não precisa, de repente, chegar nos números de Taiwan, que eram absurdamente baixos, né? O Taiwan teve menos de... não teve nem 100 mortes, muito menos que isso, né? Então, Taiwan teve números muito baixos. A Alemanha, no geral, está com, segundo o número da Universidade de Johns Hopkins nos Estados Unidos, que é, acho que é o levantamento que mais gente tem usado como referência, a Alemanha está com 172, ao final do último dia que eles pegaram os números, 172.905 casos, com 7.693 mortes. 172.905 casos confirmados, oficiais, é o mesmo número do Brasil, virtualmente. Porque o Brasil está com 172.790 casos. Ou seja, menos de 200 casos de diferença para o Brasil, números oficiais. Agora a Alemanha teve 7.693 mortes, né? Então 7.700 mortes, para arredondar, no último levantamento. O Brasil, 11.980. Como é que o Brasil teve tanta morte a mais com virtualmente o mesmo número de casos, sendo que na Alemanha a pandemia chegou antes, então mais gente já está internado já há mais tempo e teve mais casos de gente que se recuperou, mas também mais casos de gente que acabou falecendo. Qual a diferença? É porque os alemães fizeram muito teste, então a quantidade de subnotificação na Alemanha é muito menor. Então, se a Alemanha tem 172.700, 173 mil, para arredondar, casos oficiais, a quantidade de gente que tem o vírus e não é conhecida na Alemanha, a gente pode imaginar que seja muito pequena, porque eles fizeram testes para todo mundo e eles têm muitos testes disponíveis. Não é o caso do Brasil, a gente sabe, a gente está vendo aqui muitos casos ali. Eu tenho um primo que teve e ele foi internado e ele só descobriu que realmente teve Covid um mês depois de receber alta, porque ele fez teste e só um mês depois, só semana passada, que ele soube que teve realmente Covid. Então imagina a quantidade de gente que até foi internada, fez teste, mas ainda não sabe o resultado, por exemplo, né? Então a gente até tem uma certa convicção que o número de casos do Brasil é muito maior que esse, mas só de número oficial já dá para ver que a Alemanha, pelo pequeno número de mortes em relação à quantidade de números oficiais, significa que a Alemanha realmente está fazendo teste em larga escala, então tem poucos casos de pessoas que têm a doença e não sabem. Que é exatamente o cenário de Taiwan e o cenário da Coreia do Sul, que são os dois países que já voltaram com o futebol, né? Mas no beisebol até, né? Porque são países até mais de beisebol do que de futebol, mas eles voltaram também com o futebol, né? Então isso é um cenário muito importante, ter uma certa convicção de que você conseguiu testar todo mundo que precisava, ou todo mundo que você suspeitou que fosse necessário, e não tem muito caso por aí, não tem risco de muita gente ter o vírus e não saber, e estar operando, trabalhando na operação do futebol e começar a espalhar por aí, né? A gente até viu o caso do Flamengo, que foi fazer teste aí com jogadores e familiares, muita gente descobriu que tinha o vírus e nem sabia, porque estava assintomático. Só para você ter uma ideia do caso de Taiwan, que voltou, 440 casos, 7 mortes. 7 mortes. É nesse nível que Taiwan considerou seguro voltar, né? Então, na Ásia eles trabalharam com um número muito mais abaixo que o da Alemanha. Então a Alemanha está estabelecendo ali o que pode ser um novo parâmetro. Quantidade de testes feitos pelo total da população, quantidade de casos novos por dia, índice de transmissão de quantas pessoas, quantos infectados, quantas pessoas pegam o vírus a cada infectado que tem. São números ali que podem estabelecer um padrão nos alemães. Além disso, não é só os números aí da sociedade, é também todo o cenário, o contexto da operação do futebol, né, para o futebol voltar. E olha o que os alemães vão fazer, olha o nível de cuidado que os alemães vão tendo para tentar tornar a margem de risco o menor possível, que esses números
todos que a Alemanha tem, ainda tem uma quantidade razoável de casos ativos, né, pessoas que ainda têm a doença, que não foram totalmente curadas, para que isso não vire uma segunda onda. Eles fizeram um plano de ação da Bundesliga com 52 páginas. Vou deixar o link na descrição aqui. Aliás, vou deixar o link na descrição desse plano de ação oficial da Bundesliga, e que está em inglês, então dá para ler, não está em alemão, e mais 2 links aqui muito bons ali para explicar com muito detalhes. Eu vou falar meio por alto aqui, mas esses links têm muito detalhamento. O link do Muralha Amarela, o site sobre o Borussia Dortmund do Walter Panek, e o blog do Gustavo Hoffmann na ESPN também, que ele deu muitos detalhes. Aqui eu vou falar umas coisas mais gerais, tá? Mas lá tem detalhamento disso tudo. Mas, por exemplo, a Bundesliga fez 1.700 testes de Covid-19 aí seus jogadores, funcionários e tudo. E a quantidade de testes que eles calculam serem necessários até o final da temporada é de 25 mil. Mas isso tudo representa 0,4% de toda a capacidade de testes que os laboratórios alemães têm. Ou seja, quase, não é nem 1%, não é nem 0,5%. Então é muito pouco. Ou seja, a quantidade de testes que a Bundesliga terá que fazer para jogar não vai afetar a capacidade de realização de testes da Alemanha, da sociedade alemã. Além disso, então, isso é uma coisa que eu defendi aqui, já até fiz vídeo aqui contra a volta do futebol no Brasil, porque nenhum time de futebol acho que tem que fazer teste enquanto a sociedade estiver precisando de teste, enquanto ainda faltar testes na rua, para as pessoas, nos hospitais. Tá? Além disso, na Alemanha serão 98 pessoas no máximo na área de campo, contando inclusive jogadores, tá? E 115 e outras 115 trabalhando na área externa de estádio, e eventualmente mais 115 no resto do estádio e eventualmente mais 109 fora do estádio. Tá? Tudo no limite ali, regulamentado para ter o que eles consideram uma operação mínima segura para um jogo de futebol. E isso conta todo mundo: limpeza, segurança, comissão técnica, times, mídia, tudo. Em jogos da segunda divisão, esse limite, obviamente, é menor. Se os jogadores não quiserem, se algum jogador não quiser jogar, ele pode não querer jogar. E se algum time tiver caso positivo, esse time vai ter que ficar um tempo de quarentena. É o caso do Dinamo de Dresden, na segunda divisão, que teve 4 casos. Então o time não vai voltar à atividade já agora. Tá? Os jogadores têm contato limitado a seus familiares e seus vizinhos. E eles têm que deixar registrado todo mundo com quem entrou em contato. Porque se souber que algum jogador teve, ou que alguém perto do jogador teve, já tem que testar o jogador e todo mundo que teve contato com aquele jogador, ou se alguém com contato direto com o jogador der positivo, já tem que saber e testar esse jogador. Tá? Então é no nível de intolerância zero com qualquer contato ali. Tá? Ninguém pode receber visita em casa, o jogador não pode receber visita, ou seja, boa parte da quarentena continua. Os treinamentos são com distanciamento, né? Só alguns jogadores em grupos pequenos para poderem manter o distanciamento. Isso já foi feito agora desde abril para recuperar a forma física. Isso prejudicou um pouco o Werder Bremen, porque o governo de Bremen liberou depois do governo das outras regiões da Alemanha. Então o Werder Bremen até foi prejudicado, teve menos dessa pré-temporada aí para retorno. Os jogadores recebem refeições prontas e tem que levar para casa para comer, tá? Não se come no alojamento, e tem tempo limitado para se ficar no vestiário aí no período de treino. No dia do jogo, 7 horas antes do jogo, chega uma primeira leva de funcionários aí para preparar o estádio. Depois chega uma segunda leva, que é o pessoal de VAR e o pessoal de transmissão de rádio e TV. E daí só a transmissão oficial, tudo, não é também uma equipe de cada televisão da Alemanha ali, né? Só o mínimo necessário. E vai ter já gente de segurança para garantir que ninguém, além dessas pessoas autorizadas, vão ter acesso ao estádio. Só 3 horas antes da partida chegam médicos, bombeiros, mais profissionais de segurança, e depois os times chegam só 90 minutos antes do pontapé inicial. O time da casa é orientado para todo mundo ir com seu próprio carro e ninguém dá carona para ninguém, então o jogador ir sozinho,
tá? E até tem caso de jogador na Alemanha que não tem carro, mas vai ter que dar um jeito, vai ter que ver como se vira aí, mas todo mundo vai com o próprio carro e o time visitante vai de ônibus, mas não vai todo mundo no mesmo ônibus, vai em grupos separados ali, pequenos grupos, em veículos separados. Os jogadores não podem nem tocar em botão do elevador quando chegar no estádio, e os times vão se dividir em ambientes diferentes, não vai ficar todo mundo junto no mesmo vestiário, tá? Vai ser feito todo um esquema, para cada estádio vai ter um jeito diferente de acordo com as instalações do estádio, mas os jogadores ficarem separados ali em pequenos grupos também, para diminuir o contato nos vestiários. E bola, equipamento, vai ser tudo desinfectado. Os reservas ficam distanciados com separação ali no banco. Se não tiver espaço, alguns vão para a arquibancada, ali atrás, imediatamente atrás. O jogador, depois do jogo, toma banho e lava o seu equipamento no hotel, se for visitante, ou em casa, se ele estiver jogando em casa. Tá? E as entrevistas com a mídia é feita por videoconferência, para não ter profissional de mídia desnecessário lá, só o mínimo para fazer o registro das imagens ali, a operação básica. É esse nível de neurose, no bom sentido, que a Alemanha está trabalhando para permitir que esses números da Alemanha não representem um risco de atividades como futebol criarem uma segunda onda. Então já fica ali como referência. Se der certo, é muito possível que esses procedimentos da Alemanha sejam replicados em outras competições pela Europa e, eventualmente, pelo futebol mundial. Tá? Eu não sei nos Estados Unidos, acho que os americanos vão tentar criar os seus procedimentos ali nas suas ligas, mas pelo menos nas ligas de futebol isso pode virar o novo parâmetro mínimo. Aí tem orientações que o pessoal até tirou sarro, que não pode comemorar gol junto, tudo, mas não adianta comemorar gol, mas na hora no pega-pega, no escanteio ali, que todo mundo está se agarrando dentro da área, pode. É aquela questão da margem de risco, né? Você vai aceitar a margem. Então, por exemplo, dá para jogar futebol sem o pessoal ter contato físico durante o jogo? Não dá. O futebol tem que acontecer. Você tem que poder fazer uma falta, ficar ali trombando dentro da área na busca por espaço. Então, esse risco eles estão aceitando. Agora, é obrigatório comemorar o gol abraçando todo mundo? Ainda que seja um impulso natural, dá para não fazer, né? Então eles vão tentar trabalhar com isso e aí eventualmente considerando alguma margem, né? Então assim, é meio natural que de repente jogadores acabem se cumprimentando em algum momento, tudo. Aí às vezes aquela regra que você estabelece não é para ela ser cumprida à risca, mas para que você cumpra o máximo possível, reduzindo o risco de ali se criar alguma contaminação desnecessária. Na Coreia do Sul, por exemplo, quando o beisebol voltou o beisebol de Taiwan voltou também, eles também têm essas orientações de não cumprimentar tudo, mas eles estão se cumprimentando. O que não tem é aquele abraço coletivo, que todo mundo salta um em cima do outro, esse tipo de coisa. Mas cumprimento quando alguém consegue um home run, né, consegue alguma coisa assim, tá acontecendo. Então, acho que no futebol vai acabar sendo meio assim. Então eles orientam para não fazer, sabendo que um pouco vai acontecer, tá? Mas tentar reduzir o risco. E nas coisas que forem fundamentais para a dinâmica do jogo, como por exemplo contato em campo durante a ação da partida, aí não tem jeito, vai ter que acontecer e esse risco você está aceitando. Né? Você aceita que o risco chegue até esse ponto, não precisa criar um risco extra de um contato desnecessário, por exemplo, com todo mundo fazendo um bolinho para comemorar um gol. Se joga no máximo um jogador ou outro se cumprimentam, então eles ficam meio lado a lado ali fazendo algum gesto assim. Vai ter que trabalhar com isso e os jogadores vão ter que se acostumar e vai ter que ser assim até sair a vacina, viu? Então, né, os jogadores vão acabar se acostumando, vão ter que se acostumar e a gente vai ter que se acostumar a considerar que talvez esse seja a margem de risco aceitável. E a gente vai ver à medida que aconteça. Se de repente não der certo, aí vai ter que criar um novo parâmetro, vai ser pior ainda. Então, se der certo, e vamos torcer para dar certo, os alemães vão ter criado um novo parâmetro, mas sempre lembrando, a Alemanha está voltando com um cenário ainda não tão bom assim quanto o cenário que eles usaram como mínimo necessário na Coreia do Sul, em Taiwan, e que a China está considerando, né? Então, vamos torcer para que os alemães tenham a razão. Aí, governo, especialistas estão sendo consultados para que essa coisa não fuja do controle, tá bom? Mas é isso, então, se você gostou do vídeo, dá um joinha, se não gostou,
inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação. Escreve aqui embaixo aqui o que vocês acham.